Olá, pessoal! Olá! O nosso momento de hoje é uma roda de leitura. Ela vai acontecer no tapete, porque nós vamos fazer a observação de um experimento. E com esse estudo, na aula de Geografia Interdisciplinar com Língua Portuguesa, e nós vamos fazer a recuperação do conhecimento sobre o tema estudado Rosa dos Ventos. E que relação esse tema, Rosa dos Ventos, que são os pontos cardeais, tem, essa relação com a nossa aula de hoje, que vai falar sobre o sistema solar. Sim, por quê? Porque a Lua, ela tem um momento que ela vai ser direcionada. A gente vai fazer esse primeiro experimento sobre as fases da Lua e os pontos cardeais está relacionado com esse estudo. Por isso que nós já fizemos primeiro os estudos sobre o sistema solar, estudamos sobre os planetas, estudamos sobre o Sol, sobre as estrelas e agora estamos estudando as fases da Lua. E voltando a esse estudo sobre os pontos cardeais e a Rosa dos Ventos, a gente vai conhecer que a Lua, ela acontece, tá? E ela depende também desses pontos cardeais. Por isso que a gente está sempre voltando a recuperar o conhecimento estudado, não é, Isaac? E aí a gente vai saber que a Lua nova, ela acontece lá no oeste. E a Lua cheia, ela acontece lá no leste. Então, veja como os pontos cardeais e a importância da gente estudar o conhecimento de geografia sobre a Rosa dos Ventos, porque ela vai dar sequência de base de estudo, como diz o David Alzheimer. A estrutura, ela é formada a partir dos conhecimentos já estudados, já adquiridos em outras áreas de conhecimento. Então, como ficou combinado que na roda de leitura hoje eu traria o conto que fala sobre a Terra e a Lua. Na aula passada eu dei aquele spoiler falando sobre o que aconteceu com o astronauta que foi até a Lua e o que ele fez lá que a Lua não gostou. Então agora nós vamos fazer 2 momentos. A roda de leitura com debate, com questionamento. E o que é que a professora quer com esse texto? Ela quer que o aluno seja capaz de dizer o que é que o texto está falando e o que ele entendeu do texto. E aí no meio tem um experimento. Se vocês observarem direitinho, vocês vão ter aí 2 garrafas PETs e depois a gente vai construir um texto dizendo como fazer esse objeto. E na aula de arte, nós vamos fazer uma oficina, cada um construindo o seu momento de astronomia. Porque aí é um objeto que vai falar sobre astronomia, as fases da Lua. Perceba que a garrafinha preta que está dentro, ela é o céu. Ela é o céu à noite. Perceba que a garrafa transparente, ela vai estar com as fases da Lua. E a Lua já está lá no céu, dentro da parte preta. A gente vai fazer esse momento juntos, a gente vai aprender junto as fases e depois cada um vai construir o seu objeto para fazer a nossa exposição sobre o sistema solar. E para combinar todo esse momento de estudo que fizemos sobre satélites, sobre o sistema solar, os planetas, as estrelas, o Sol e a Lua, nós vamos à visita ao planetário. Eu acho que vai ser um momento inesquecível na vida de cada um de vocês. Vocês vão ver de perto como é que isso acontece dentro de um planetário. Bacana? Então vamos ao momento da escuta ativa da história desse conto. Então, depois a professora vai querer que você relate o que é que você entendeu sobre a história
Você vai comentar com o colega o que é que o texto está dizendo para nós, e o que é que a Lua diz para a Terra, e o que é que a Terra diz para a Lua, e por que que o astronauta se comportou desse jeito lá no planeta, onde ele chegou lá na Lua, e qual foi... Lembra que eu falei que quando se vai fazer a NASA e seus pesquisadores vão fazer a visita lá na Lua, o primeiro objeto que eles fincam lá é o quê? A bandeira do país. E aí a gente vai ver aqui nesse texto. Isso, e depois eu quero ouvir cada um o que você entendeu do texto. E depois nós vamos produzir um texto instrucional ensinando como fazer esse objeto de pesquisa, esse experimento. E depois, na aula de arte, cada um vai confeccionar o seu. Por isso, os copos descartáveis, que eu vou estar usando, transparente. Eu usei garrafa PET, porque eu não tinha no momento os copos, mas a gente vai fazer essa oficina do sistema solar. Bacana? Vamos para o momento da escuta ativa do texto e depois nós vamos para as produções textuais. Legal? Vamos ter um texto de relato, um texto instrucional e dar continuidade ao nosso estudo com